Este vídeo está sendo gravado para a disciplina de Estrutura de Dados e Algoritmos. Eu darei uma breve explicação de como é o algoritmo para uma lista dinâmica. Uma lista dinâmica é uma lista que não tem fim, que um elemento sempre conhece o seu próximo e às vezes o elemento anterior. Todos os objetos de uma lista dinâmica são compostos de duas partes. Há uma parte chamada proxy, que é justamente a parte que aponta para o próximo elemento da lista, e uma parte chamada dado, que é o dado que nos interessa. Uma lista dinâmica, ela não tem limite, não tem fim. Diferente de uma lista estática, uma lista dinâmica não precisa ter tamanho fixo, ou melhor, ela não tem tamanho fixo. É praticamente infinita. O único empecilho é a capacidade de memória da máquina. Especificamente neste vídeo, eu detalharei o funcionamento de uma lista dinâmica com nó descritor. Uma lista dinâmica com nó descritor difere de uma lista dinâmica comum porque eu preciso ficar atualizando valores de certas variáveis. Neste vídeo, eu falarei de uma lista dinâmica com as seguintes variáveis. Uma lista dinâmica com nó descritor. E neste nó, nós temos o início, correção. Uma lista dinâmica com nó descritor nada mais é do que uma lista dinâmica comum com as variáveis início, último, maior, menor e quantidade, segundo o exemplo que me foi passado. Aqui eu falarei do funcionamento dos seguintes métodos em uma lista dinâmica com nó descritor. São eles. Espera um pouco, projeto errado. Aqui. Aqui estão, são eles: inserir no início, inserir na posição, inserir no final, substituir, remover início, remover no final, remover na posição, remover pelo ID, retornar o elemento passando uma posição, retornar a posição passando o elemento, verificar se determinado objeto existe, verificar antecessor de um elemento, verificar sucessor de um elemento, verificar o início da lista, verificar o fim, o tamanho, se está vazia e se está cheia. Conforme o vídeo for avançando, eu detalharei cada um deles.
Dando prosseguimento ao nosso assunto, primeiro eu explicarei o construtor da nossa classe. Esse construtor se faz necessário porque aqui eu tenho que inicializar algumas variáveis para que a nossa classe não dê null point exception quando o código for executado em um possível futuro cliente. Inicializo aqui as variáveis que o meu tipo de list exige que eu tenha, que são um nó início, um nó último, um nó com maior valor, um nó com menor valor e a quantidade. Aqui eu tenho um objeto que implementa a interface identidade. E aqui eu estou passando como ID dele o tamanho 0. Eu fiz isso pelo seguinte. Aqui no código eu estarei verificando esses nós em tempos, já que aqui todos são variáveis globais. O início, eu mando aqui identidade para o início. O último também mando para o objeto. Ou melhor, eu mando o objeto identidade para ele pelo seguinte, porque a minha lista ela ainda não foi criada. Isso aqui é o construtor da minha classe. Então, como ela não foi criada, eu faço isso aqui somente para ela não ficar nula de tudo. Mais para frente eu vou explicar o porquê de eu inicializar cada objeto desses. Começando aqui pelo primeiro método, inserir no início. Ele lançará a exceção cheia exception, porque obviamente não se pode inserir em uma lista cheia. Então, se a minha lista estiver cheia, lançar esta exceção, que é cheia exception. Começando aqui pelo código. Se eu não disse a vocês que um objeto em uma lista dinâmica sempre conhece o próximo objeto? Muito bem. Ele conhece o objeto pela variável próxima. Como a variável, deixa eu mostrar aqui na classe, onde é que ela fica. Aqui na classe. Isso aqui é um objeto nó, uma lista dinâmica. Ela é composta de vários nós e cada nó possui uma variável nó que aponta para o próximo nó. Uma variável nó, há uma variável do tipo identidade, que é o dado que nos interessa em uma lista dinâmica, e aqui são apenas os gets e sets de próximo e de identidade. Aproveitar e mostrar aqui a interface de identidade para vocês. A interface de identidade possui apenas um método getID, que eu implemento em um filho concreto de identidade e aí eu digo o que ele irá retornar, que no nosso caso aqui de início será 0. Ou melhor, será passado no construtor e será retornado pelo método id, pelo método getID, quer dizer. Voltando aqui para a nossa classe de importância maior, lista com nó do escritor. Início, o meu nó início, ponto, set próximo, início. Início, ponto, set próximo, quem é o próximo de início, passando o início como próximo de início.
Isso aqui é o seguinte, a minha lista ela está vazia. Então eu inicializei a variável no início, no começo, e estou dizendo que o início da lista é ela mesma. Aí aqui eu estou dizendo início.setDado obj. Obj é o dado que eu estou passando aqui no construtor do método, inserir no início. Início.setDado obj. Aí eu venho e incremento aquela variável que eu inicializei como zero no construtor. Variável, aliás, quantidade mais. Ou seja, após eu inserir no início, a minha quantidade, o meu tamanho da minha lista será 1. Logo após isso, eu tenho que atualizar mais duas valores, o nó maior e o nó menor. Isso aqui são dois métodos que eu tenho, que eles verificam quem é o maior e quem é o menor e atualizam os valores das variáveis. Eu tenho eles mais detalhados aqui em cima. Eles são privados porque eles não estão na interface lista, que é aquela interface que eu li para vocês no começo do vídeo. Então, para não quebrar o princípio do Linscopy, né, que é o que está vindo da classe mãe, então eu prefiro deixar eles aqui privado. Private void maior nó e menor nó. Primeiro para o maior nó. Enquanto início ponto get próximo ponto equals null, ou seja, enquanto o começo da lista for diferente, enquanto o objeto que o começo da lista for diferente de nulo, início.getProx, ou seja, isso aqui é um laço e ele vai ficar sempre chamando getProx, getPróximo, getPróximo, até que isso chegue em um objeto que seja de valor nulo. Aqui eu tenho uma condicional. Se início.getPróximo.getDado .getD maior que maior.getDado.getD, atualize o nó que antes era o maior como início.getPróximo. Isso aqui é o seguinte: se o objeto ponto próximo que está sendo chamado aqui no laço ponto próximo, se algum desses objetos for maior do que o valor que está aqui armazenado no nó de maior valor, então você pegue e atualize e diga que o antigo maior é igual a início.prox. Lembrando que esse início aqui não é aquele primeiro nó lá da lista não, embora que ela só tem, nesse caso, como ela só tem um nó, vai acabar sendo aquele primeiro mesmo, que é para ele poder atualizar a variável maior. Mas em uma lista com vários nós, seria o maior nó com o maior valor que fosse maior do que o antigo nó armazenado na variável maior, que era tido como maior valor. Só que se eu tinha deixado aqui para ele printar o maior nó só para ver se o código funcionava, mas aqui não será mais necessário. Tirando, pronto. Tirando. Vou deixar aqui de boa. Pronto. Esse aqui é o método que verifica qual o maior nó da lista e atualiza. Da mesma forma, o método private void menor nó. Ele é privado também pelo mesmo motivo do seu anterior. Temos aqui o mesmo laço, enquanto o início, ponto próximo, até que ele vai percorrer a lista
até que chegue a um ponto que o nó seja nulo. Enquanto ponto próximo, ponto próximo, ponto próximo, verifique se algum desses valores é menor do que o valor armazenado no nó de menor valor. Se for menor, então atualize o valor do nó de menor valor para o novo nó de menor, ainda menor do que o menor que tínhamos antes. Voltando aqui para o método inserir no início, temos aqui, não foi? Inserimos o método, inserimos o nó no início, incrementamos a quantidade e verificamos se o nó que foi adicionado à lista, se ele é maior do que o maior que tínhamos antes, e da mesma forma, se ele é menor do que o menor que tínhamos antes. Passando para o próximo método, inserir na posição. O método inserir na posição, ele não tem retorno e ele pode lançar duas exceções: cheia exception, caso a lista esteja cheia, e posição inválida, caso essa posição não seja válida para essa lista. Por exemplo, se ela tem 15 elementos e eu passo a posição 28, então ele irá lançar esta exceção. Aqui temos que verificar primeiro os casos de erro, né? Se ela estiver cheia, lance essa exceção aqui. Não podemos inserir numa lista cheia, não é? Beleza, continuando. Deixa eu só apagar aqui essa linha, ela é desnecessária. Esse objeto já foi inicializado no começo da lista. Ok. Então, continuando aqui a nossa explicação. Enquanto início, temos aqui uma variável contador, não é? Ela será incrementada aqui nessa condição. Aí temos, enquanto início, ponto próximo, diferente de null, vá fazendo início, ponto próximo, ponto próximo, ponto próximo, e assim vai seguindo, percorrendo os elementos da lista e contando o laço, contador mais. Aqui deixa eu só corrigir aqui essa lógica. Se contador igual a posição, que é a posição que ele está passando como um índice para nossa lista, posição menos 1, correção, se contador igual, aqui Java tem isso, né? Se contador igual a posição menos 1, esse português me mata, igual a posição menos 1, início, corrigir isso aqui também, início ponto 7 próximo, início ponto 7 próximo, não, pera, eu buguei aqui. Isso aqui será assim: início ponto get próximo, acho que eu vou ter que escrever mesmo, início ponto get próximo, ponto set dado igual ao obj, que é o dado passado como parâmetro. E isso aqui é get.próximo, início.get.próximo. Esse início não é o início da lista, é porque eu comecei pelo início da lista e fui incrementando. Ponto próximo, ponto próximo,
ponto próximo, e criar incrementando o contador, incrementando a variável contador com 1, contador mais 1, contador mais 2, contador mais 3, até que contador fosse igual à posição que ele pediu menos 1, para que eu pudesse fazer variável ponto próximo ponto set dado, inserindo o objeto que ele quer que seja inserido nessa posição. E tá complicado aqui, sabe? De hoje está corrido demais, eu tenho vestiário aqui. Bom, voltando aqui para o vídeo, depois que eu insiro o objeto, eu incremento a variável quantidade. Quantidade antes tinha 1, agora a quantidade já vai ter valor 2. E verifico se após a inserção do novo objeto, quem é o maior e quem é o menor da minha lista. Caso ele percorra totalmente a lista até que ponto próximo seja nulo e ele não ache nenhuma posição que seja igual à posição que ele está passando aqui, menos 1, isso significa que ele percorreu a lista e não achou nenhum índice que correspondia a essa posição, ou seja, a posição é inválida. Então ele lançará essa exceção aqui, show new, posição inválida. Passando agora para o próximo método, inserir no final. Inserir no final é basicamente a mesma coisa de inserir no início e inserir na posição. Nós começamos pelo caso de erro. Se a lista estiver cheia, lance a exceção cheia exception. Essa variável aqui também não precisa. Cheia exception. Aqui vai precisar, então, porque eu estou vendo. Fazer aqui. Pronto. Então a variável nó. Olhando com mais calma, eu percebi agora que infelizmente a lógica deste método aqui está errada e ele não vai dar certo. Aí eu vou ter que refazer ele aqui agora, junto com vocês. Apagar isso aqui, que isso aqui não precisa mais. Beleza. Vamos lá então. Primeiro, nós vamos precisar de uma variável contador. INT contador igual a 0. Bom, ela foi iniciada com o valor 0. Em seguida, nós vamos precisar de um laço que possa ir verificando, percorrendo a nossa lista e vendo e adiantando os próximos valores. Então, enquanto nós vamos pegar aquele primeiro, embora esse método seja para inserir no final, nós vamos pegar a nossa variável início, que ela é o começo da lista, e vamos dizer início ponto, enquanto o início ponto próximo, vou adiantar aqui, né, que o tempo é pouco. Ops, esse eclipse mata nós. Enquanto o início ponto get próximo, enquanto início ponto get próximo ponto equals nulo, nulo, né, meu filho? Não é nulo, não é nulo, não, é nulo. Enquanto o início ponto get próximo ponto equals seja diferente de nulo, faça alguma coisa. E o que nós vamos fazer é, nós não pegamos início, faça início
ponto get próximo, porque aqui ele vai ficar adiantando próximo, próximo, próximo. Ele vai pegar de início e vai objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4 e por aí vai. E aqui nós incrementamos a nossa variável contador, que ela foi criada no começo. Contador mais mais. Contador mais mais. Beleza. Aqui na próxima linha, né? Para ficar tudo muito bem organizado. Beleza. Aqui vamos ter uma condicional. Se alguma coisa, faça alguma coisa. Então, se a nossa variável contador igual contador ai, hoje é o dia, viu? Pense, se contador igual a posição menos 1, o que está faltando? Posição menos 1. Ah não, buguei. Aqui não tem posição não. Aqui não é inserir no final, então. Enquanto o contador igual. Lembra que todo método que a gente insere, a gente está incrementando aquela variável quantidade? Então, toda lista em Java, ela começa do zero. Então, enquanto o contador igual, como ela começa de zero, então vai 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, enquanto o contador igual a quantidade menos 1, porque o valor de quantidade no índice na verdade é vazio, enquanto a quantidade menos 1, faça alguma coisa. Vamos lá. Sim, eu já ia esquecendo. Ah não, deixa. Eu pensei que ele lançava mais uma, que ele lançava aqui posição inválida, mas ele não lança não, porque aqui é inserir no final. Eu me atrapalhei quando eu olhei aqui em cima, ó. Que aqui, como aqui a gente passa uma posição, aí tem que dizer se a posição é inválida. Aqui, como é inserir no final, é inserir no final. Então beleza. Ele só não pode inserir no final se a lista estiver cheia. Mas a nossa lista não, ela nunca vai estar cheia. Beleza, então vamos aqui para o próximo método. É o método substituir. O método substituir, ele recebe dois parâmetros. Ele recebe um objeto de identidade, que é o nosso dado, o velho, e ele recebe o novo. Aqui nós temos esse. Deixa eu ver, se eu só dar uma olhadinha aqui se essa lógica também está certa, não está errada como a anterior. Infelizmente a lógica desse método substituir, ela também está errada. Então eu vou ter que mudar ela aqui em conjunto com vocês. Essa exceção, elemento não encontrado exception, isso sim ele vai lançar de todo jeito. Agora isso tudo aqui é desnecessário. Não, nem tudo. Esse while eu vou precisar dele. Esse while eu vou deixar. Vou só aqui essa variável. Ele é a variável. Isso aqui, maior assim, eu não vou precisar. Essa parte aqui sai.
parte aqui sai. Isso aqui também vai ter que sair. Beleza. Começando aqui o quarto do zero. Nós vamos pegar lá o primeiro nó da lista e vamos dizer: enquanto o nó início ponto get dado ponto não enquanto início ponto get próximo ponto equals null, ou seja, enquanto o início ponto próximo for diferente de null, faça alguma coisa. Ok, vamos lá. Pronto. Aí aqui nós incrementamos, né, a variável. Nós dizemos aqui início ponto get próximo, para ser chamada conforme o nó vai avançando. Pronto. Aí aqui vem a nossa condicional. Se vai precisar de uma chave, que eu já adicionei na anterior. Se início, que não é o nosso início, vai ser algum objeto no meio da lista por aí. Se início ponto get próximo ponto equals, aí aqui dentro desse equals, não, o equals vai depois. Se início ponto get próximo ponto get dado ponto get dado ponto equals velho, ou seja, se o nosso objeto dado que está armazenado na variável início ponto get próximo for igual ao objeto dado, que é o nosso dado é do tipo identidade, passado como parâmetro, que é a variável velho, faça alguma coisa. Porque eu errei. Deixa eu ver, início ponto get próximo ponto get dado ponto equals velho. Get dado é do tipo identidade. Tem uma a mais? Deixa eu ver se tem uma a mais. Tem uma a mais aqui, tá certo. Se início ponto get próximo ponto get dado ponto equals for igual a velho, se o meu dado armazenado nesse índice da lista for igual a velho, faça alguma coisa. E eu falei isso aqui, ó. Início ponto get próximo, deixa eu ver aqui, início ponto get próximo, que ele não incrementou ainda, então ainda a mesma variável do índice. Início ponto get próximo ponto set dado recebe o meu dado do tipo novo, que está sendo passado como parâmetro no método novo. Pronto, passei. Como eu só estou substituindo aqui, então eu não preciso incrementar a variável quantidade, ela vai continuar a mesma quantidade. Após eu colocar após eu substituir, né, o valor de um objeto antigo para um novo, eu verifico novamente se o valor inserido é maior ou é menor do que o valor do atributo dos demais nós que compõem a minha lista. Caso ele percorra esse enquanto e não
e não achar nenhum valor correspondente a velho, quer dizer que esse objeto não existe. Então ele vai lançar esta exceção, elemento não encontrado exception. Vamos passar aqui para o próximo método. Remover no início. Remover no início, ele lança a exceção vazia exception. Pronto, aqui é legal porque nós estamos incrementando e decrementando a variável quantidade, não é? Se por acaso a minha variável quantidade lá em cima for zero, quer dizer que não temos início, não temos elemento nenhum na lista. Então ele não pode remover nada do início. Então ele lançaria a exceção vazia exception. Aqui nós temos o nosso objeto identidade, qualquer, deixa eu ver aqui, início, ponto, identidade, início, ponto, próximo, quantidade menos menos. Ok, tá tudo certinho. Beleza, então início. Que aqui é o seguinte, pessoal, esse método ele tem que ter retorno, um retorno do tipo identidade, que é o nosso dado. Aí eu tenho aqui esse objeto identidade e estou dizendo que identidade é igual ao dado que está armazenado no primeiro nó da minha lista. Feito isso, eu estou dizendo que o início é igual ao início ponto próximo, ou seja, pegue quem apontava para o início, agora aponte para o elemento que vem depois de início, que no caso é início.getPróximo. Feito isto, eu decremento a variável quantidade. Se quantidade, por exemplo, tinha 3, ela agora vai ser 2. E como eu removi um elemento, eu verifico novamente quem é o maior e quem é o menor, e por último eu retorno o objeto identidade que eu armazenei. Remover no final. Remover no final é basicamente a mesma coisa dos outros métodos de remoção. Se eu verificar aqui, né, se a lista é vazia, não pode remover do final de uma lista vazia. E eu tenho aqui, eu percorro a lista. Nós temos aqui, né? Bom, primeiro de tudo, eu vou remover, não vou? Como eu vou remover, eu decremento a quantidade em menos e digo que se o objeto encontrar, ou melhor, eu digo, pegue o objeto que é igual ao último. Lembra lá da nossa variável último inicializada no começo da classe? Então, eu pego ele e digo, pegue o objeto que está armazenado na variável último e diga que o objeto que aponta para ele, que eu estou contando aqui, ó, início.getPróximo, enquanto maior se início.getPróximo.equals igual ao último, ou seja, quando ele chegar no último valor, você pegue e você diga, olha, o último valor agora aponta para nulo, esqueça esse último valor aqui, o último valor agora é nulo, ou seja, eu retirei o valor e eu verifico novamente quem é o maior, quem é o menor, e eu retorno o valor armazenado no último valor da lista. Remover na posição. Remover na posição é igual aos métodos anteriores. Eu verifico se a lista está vazia ou não. Verifico se a lista está vazia ou não. Tem um contador aqui que verifica, olha, se e que incremento ele dentro do laço, digo, se contador igual a posição menos 1, pegue o nó e remover ele dessa posição. Após removido, faça o seguinte, pegue o nó anterior, aponte para o próximo, pegue o nó anterior, pegue o nó posterior, aponte para o próximo do próximo, ou seja, início.prox. Lembrando aqui que este início é o início da posição na lista, que corresponde à posição na lista, e não o início da lista por si só. Decrementa a quantidade e verifica quem é maior, quem é menor.
Passando agora para remover pelo ID. Aí, gente, isso aqui eu verifico se ela está vazia, né? Eu removo pelo ID. Verifico se ela está vazia. Eu tenho aqui esse objeto de identidade, eu vou explicar o porquê dele. Aqui eu percorro a minha lista até que o valor dela seja nulo, como foi em todos os outros laços. Se início.getPróximo, que é ele está sendo aqui incrementado, .getDado, .getDado.getD igual ao ID que eu estou passando aqui como parâmetro, ele vai fazer a mudança. Ele pega e diz, olha, pegue esse elemento aqui que corresponde a esse ID, remova ele, diga que o anterior aponta para o próximo e que o elemento que ele apontava agora vai ser próximo. Ou melhor, diga que o anterior aponta para um elemento antes dele, ou melhor, antes dele não, posterior a ele, e que o posterior a ele agora, ao elemento que foi removido, será o posterior do posterior, ou seja, próximo. Se por acaso, depois de percorrer toda a lista, o meu objeto de identidade ele continuar nulo, quer dizer que não tem nenhum objeto com este ID na minha lista, ou seja, ele vai lançar aqui a exceção, elemento não encontrado exception. Depois de removido, ele decrementa a quantidade e seta quem é o maior e quem é o menor, caso esteja alguma mudança, e retorna a minha identidade. Inclusive tem até um bugzinho aqui de si. Essa condição ela devia estar em outro canto, mas infelizmente eu não vou consertar ela agora porque o meu tempo é limitado e ainda tenho que enviar esse vídeo, então eu vou correr um pouquinho nos métodos, desculpa aí, viu pessoal. Elemento, aqui eu verifico se determinado elemento, maior, eu verifico uma determinada posição e retorno o elemento dela. Se por acaso essa posição não existe na minha lista, eu lanço aqui a exceção posição inválida. Se a minha lista estiver vazia, não tem como lançar a posição, então eu lanço vazia exception. Método posição é a mesma coisa do método elemento. A diferença é que aqui eu passo um objeto e eu retorno a posição que esse elemento se encontra. Método existe. Pronto, esse método existe, muda um pouquinho. Eu vou vasculhar a minha lista, enquanto minha lista seja diferente de nulo, vá pedindo próximo. Se algum objeto tiver o atributo identidade igual ao atributo passado como parâmetro, retorne true. Se por acaso não for encontrado, retorne false. Antecessor. Bom, aqui não é uma lista. Aqui não é uma lista duplamente encadeada, mas basicamente nesse método aqui eu só vou retornar um antecessor de determinado objeto com o valor passado como parâmetro. Sucessor, a mesma coisa. Sucessor, eu vou passar um objeto como parâmetro e ele vai retornar o objeto que vem depois desse objeto que tiver o parâmetro igual ao valor do parâmetro passado. Aí esses dois métodos, tanto o sucessor como o antecessor, eles lançam algumas exceções a mais que os outros. Eles podem lançar a vazia exception, não tem como ter sucessor e antecessor de uma lista vazia. Eles podem lançar elemento não encontrado exception, caso ele percorra toda a minha lista e não ache o elemento passado, então ele lança elemento não encontrado exception. Se ele por acaso o objeto encontrado tiver o valor igual
ao último objeto, ou seja, ele lançará a exceção o sucessor não existe excesso, porque o último objeto não tem sucessor. Da mesma forma aqui no método antecessor. Se, por exemplo, eu mandasse aqui um valor que corresponde ao valor do objeto do primeiro objeto da lista. Então, o primeiro objeto da lista não tem antecessor, então ele lançaria a exceção antecessor não existe exception. Início. Esse método início, ele pode lançar vazia exception, uma lista vazia não tem início, e beleza. Se ele não lançar essa ação, é só ele retornar o objeto que está armazenado no meu atributo início, já que a minha lista é do tipo início aliás, a minha lista é do tipo dinâmica com nó descritor. Então é só retornar início, e ele quer um retorno do tipo dado, então início.getDado. Fim, a mesma coisa. Se ela não tiver vazia, retorne o valor armazenado no meu nó da variável última. Tamanho, só faz retornar a minha variável tamanho, que é incrementada e decrementada conforme eu insiro ou eu removo objetos da minha lista vazia. Só faz retornar se a minha lista está vazia ou não, e cheia retorna se a minha lista está cheia. Bom, de cara vocês estão vendo aqui que ela sempre vai retornar false, porque uma lista dinâmica nunca estará cheia. Ela pode estar vazia, mas cheia jamais, porque diferente de uma lista estática, ela não tem como ter tamanho fixo. Beleza, pessoal, então é só isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos como é que uma lista dinâmica com nó descritor ocorre. E é só. Valeu aí.